Começando mais um vlog do Filosofia hoje. E hoje vou fazer um vídeo bem filosófico. Vou falar sobre Martin Heidegger. Mas Heidegger é difícil, é complicado, é um filósofo chato. Bom, tudo bem, diríamos que não é um dos filósofos mais acessíveis. Mas por que o Heidegger é chato? Por que o Heidegger é complicado? É mais ou menos isso que pretendo falar no vídeo de hoje. Então, assiste até o final. Roda a vinheta! Quando eu escolhi o curso de filosofia e, consequentemente, a carreira de filósofo como objetivo de vida, eu não fiz isso com a intenção de me tornar um grande filósofo, ser um novo Platão, um novo Aristóteles. Não, longe de mim. Eu fiz mais para calar aquelas perguntas, aquelas dúvidas existenciais que eu tinha como jovem, todas as incertezas que, vamos dizer assim, ultrapassassem a realidade sensível. Eu fiz a escolha pela filosofia devido à minha crença particular que somente através da filosofia é possível existir valor e significância para as coisas na vida, o famoso sentido da vida. Eu tinha uma pergunta assim que me incomodava muito, que dentro da filosofia eu fui descobrir que se chamava questão da contingência. Ou seja, dentre todas as dúvidas que habitavam a minha cabeça, apenas uma era existencialmente importante a ponto de ter que ser respondida. Por que existe algo ao invés de não existir nada? Ou seja, por que existe? Qual o sentido da existência? Alguma coisa do tipo. Por mais que pareça um pouco estranho, até contraditório, que eu vou dizer agora, Ao tentar expressar e compreender o Dasein, Heidegger é para mim, sem dúvida, o filósofo que mais se aproxima da minha crise existencial, propondo um método capaz de superar o dualismo comum na história da filosofia, entre sujeito e objeto. Ele se coloca em uma posição de confronto sistemático e crítico com toda a história da filosofia. Em palavras mais simples, a história da filosofia precisa ser repensada através do método heideggeriano para que seu método faça sentido e desvele as questões acerca do ser e da existência. A ideia central do método heideggeriano é a de velamento e desvelamento. Como assim? Por exemplo, aqui está minha mão, ela está desvelada. Agora ela está velada, não dá para saber se ela está aberta, se está fechada. Sim? Desvelei, velei e assim por diante. Então essa é a questão. Essa questão de desvelamento, velamento, lá no grego antigo ela tem um termo, que é aletheia, certo? Que significa exatamente velamento e desvelamento. Só que em vez de usar essas duas palavras, eles usavam aletheia. E ela parece ser uma ideia extremamente simples, né? Está oculto, não está, está oculto, não está. Mas é o carro-chefe, ela é o ponto central da filosofia do Heidegger, ou seja, do movimento de totalização que ele busca. O método heideggeriano permite captar em um único movimento o processo do pensamento, derrubando o dualismo método-objeto. Isso levaria a uma visão mais transparente da história da filosofia e das suas questões, que o velamento-desvelamento não está só na filosofia do filósofo, está em toda a história da filosofia e da humanidade. Antes do Heidegger, ou seja, aquilo que o Heidegger tem para criticar, para se expressar, para contra-argumentar, a tradição histórica da filosofia, tem que lembrar que o Heidegger é do início do século XX, não faz tanto tempo assim. A filosofia normalmente nos trazia dois modelos para explicar a história. O lógico-analítico, que é sistemático, crítico, está ligado a problemas da linguagem. A gente vê aí a epistemologia contemporânea, poderíamos encaixar aí no lógico analítico. E o segundo modelo é o especulativo dialético,
baseado no sistema tese, antítese e síntese, mas que a gente pode voltar muito mais atrás, passar pelo Kant, passar pelo Descartes, passar pelo Agostinho e chegar lá no Platão e nos pré-socráticos. Daí vamos ver assim, agora fazer mais ou menos as críticas, né, que o Heidegger faria aos modelos antigos. O método analítico, além de não estar preocupado com a questão mesma, ele está preocupado com o sistema de predicadores que determina a lógica do texto. Por isso ele não atinge a totalidade desejada pelo Heidegger. Diríamos que não apenas o método permanece exterior às coisas, mas é exatamente por causa do método que a própria relação da linguagem com a coisa é exterior. Ou seja, tem uma separação clara e não é isso que o Heidegger quer. O Heidegger quer que a gente, vamos dizer assim, escute a linguagem, a gente sinta o dito e o não dito. Ou seja, a gente não pode ficar amarrado às trivialidades do discurso, questões lógicas, argumentativas e tudo mais, como o caso do método analítico. Diferentemente disso, o método especulativo dialético é totalizador. Ele vê a história da filosofia como um todo, onde cada filósofo se move e está ligado à questão mesma do seu texto, né? Diríamos que para Heidegger, dialogar significa penetrar na força e no âmbito do que foi dito pelos primeiros filósofos, ou seja, pelo filósofo que fez a filosofia, né? Para ele, a procura não está no que foi dito, mas no impensado, no indito, no indizível. Aí começa a complicar. Por fim, caso se adote uma linguagem muito especulativa, o modelo dialético, o método, né, ele se torna complexo e obscuro. É uma das críticas que os analíticos fazem a toda a filosofia continental. E, de certa forma, é válida, e o Heidegger também adota essa crítica. Com isso, e avançando ainda mais na sua filosofia, no seu estudo, o Heidegger descobre uma radicalização progressiva do esquecimento do ser na história da filosofia. Faz-se necessário buscarmos um caminho que revele o jogo de luz e sombras da questão do ser. A questão do ser, ou seja, ela foi sendo chutada para escanteio ao longo da filosofia. Heidegger, então, ele não vai buscar na história da filosofia argumentos para ampliar o seu sistema filosófico particular, como geralmente é feito. Ele a procura de maneira sistemática, ele vai, até combina as palavras, ele vai ciscando sistematicamente, né, a história da filosofia para crescer a sua teorização organicamente, certo? Convivendo e gerando cada vez mais tensão da sua visão com toda a história da filosofia. Então, Heidegger ele tem um confronto sistemático com tudo que já tinha sido dito antes dele. A grande novidade de Heidegger foi mostrar que a estrutura velamento-desvelamento, a letheia, não está só no pensamento de cada pensador, mas em toda a história da filosofia, da metafísica ocidental. O problema que surge é que ele também faz parte dessa história, não podendo expor seu pensamento como se não fizesse. Assim, sua obra mergulha de cabeça em uma constante tensão entre o que está sendo dito e a maneira como é dito. Talvez por isso, ele busque uma linguagem especulativa e que, ao ser especulativa, não deixe de ser suficientemente crítica e autocrítica, buscando o controle da linguagem sem cair numa relação puramente exterior às questões fundamentais do texto. Ou seja, ele fica na corda bamba, que é o título que eu estou dando aí a esse texto. Ele pode pender para lá, pode pender para cá. Mas como fundir a linguagem com a questão fundamental do texto sem perder o controle da linguagem? Parece que ele mesmo não conseguiu responder isso e deixou em aberto. Tanto é que a sua obra, vamos dizer assim, no sentido da sua intenção, ela é incompleta. Nos seus textos, Heidegger constrói uma linguagem própria, uma verdadeira teia de conceitos,
pois cada uma de suas palavras só tem sentido desejado quando amarrada às demais palavras do texto. Ele abusa dos recursos que a etimologia oferece para gerar tensão nas palavras. Aliás, tensão no dito, no não dito, no pensado e no impensado, acompanha todos os textos de Heidegger. E essa tensão vai empurrando cada vez mais na direção da estrutura ambígua, velamento e desvelamento desejado. Ou seja, a grande sacada filosófica dentro do método Heidegger surge daí. E talvez por isso ele seja tão chato, tão complicado, tão difícil, como eu disse no início do vídeo. Eu acredito, na minha opinião, que ao buscar um sistema totalizador, especulativo e crítico, onde a questão do ser se vela e desvela na história da filosofia, o Heidegger acaba se afundando em um tremendo problema de linguagem, um verdadeiro andar na corda bamba entre o analítico e o dialético, onde a linguagem é um fardo pesado demais que toda hora tenta derrubar o filósofo para qualquer um dos lados, né? Por fim, o resultado, na minha opinião, como já falei, é uma filosofia desnecessariamente complicada de ser entendida e incompleta, no sentido que não respondeu muitas de suas questões fundamentais acerca do ser. Poderia-se pensar que a fenomenologia do Heidegger seria uma tentativa de caminho do meio entre um materialismo e idealismo, e que o meu problema existencial, que eu falei no início do texto, fosse uma questão de consciência, né? Porque temos a consciência de existência e tal. Mas não é isso que eu estou falando. Para mim, quero deixar isso bem claro, a fenomenologia não é, nem tenta ser o caminho do meio entre, por exemplo, materialismo e idealismo. Mas sim, ela é contramão, ou seja, no sentido contrário. A contramão mesmo, porque ela vai atravancando, se não sair da frente ela bate, né? Ela é a contramão da filosofia clássica e especulativa. Ela é uma proposta que parte do conhecido e busca o desconhecido. Ela se atira, ela se confronta, ela se joga nesse abismo que é o desconhecido. É como um rio que flui ao contrário, nascendo em uma grande cidade e indo até cidades pequenas, despovoadas, que é uma coisa que geralmente não acontece, né? Geralmente o rio nasce lá em cima da montanha, onde ninguém vê, fininho, e ele chega grandão, imponente nas grandes cidades. E daí a grande cidade polui e joga toda a sujeira. A ideia da filosofia do Heidegger seria surgir lá na nascente na grande cidade. Nessa dimensão, o meu problema, que é de lá do início, aquele lado, existir e tal, ele não tem relação com ter consciência disso tudo, ao invés de não termos consciência de nada. Mas é um problema ontológico, questão do ser. Traduzindo para o idioma Heidegger, eu acho que ficaria melhor, a minha dúvida seria assim: por que existe o ser? Simples, não? Talvez assim fique mais adequado dentro da linguagem do Heidegger, né? Foi pensando justamente nessa alegoria do rio inverso, do rio que vai na contramão, né, que eu escrevi esse texto. Originalmente, para a aula do professor Anildo Stein, grande conhecedor de Heidegger, e esse texto se chamava O Confronto Sistemático Crítico com a História da Filosofia. Pois, para mim, a fenomenologia do Heidegger está na contramão e não no caminho do meio. Certo? No mais, era isso. Eu, no momento, eu tenho estudado a filosofia crítica, que basicamente se opõe à ideia do Heidegger, que o Heidegger, em última instância, a filosofia teria o seu dever de se tornar ontologia pura. E os filósofos críticos, né, obviamente, não seguem esse caminho. No momento estou estudando filosofia crítica, mas certamente eu pretendo em breve voltar ao Heidegger. Algumas coisinhas, quem sabe até para criticá-lo. Certo? Pois é, pessoal, então este vídeo eu fiz ele um pouco mais filosófico, a partir de um texto que eu tinha preparado para uma aula alguns anos atrás, e eu pretendo fazer mais vídeos nesse estilo. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, certo?
está assistindo no Facebook, curte e compartilha para que mais pessoas possam ver. Se está no YouTube, clica no gostei, dá o joinha, também coloca seu comentário para a gente filosofar um pouco, debater aí um pouco mais sobre o Heidegger. Eu mesmo, como falei, quero conhecer muito mais desse filósofo. Quem sabe você aí pode me ajudar. Adiciona favoritos se você gosta de filosofia. E o mais importante de tudo, se inscreva no canal. Se inscrever no canal no YouTube é como curtir uma página no Facebook, como seguir uma pessoa no Twitter. É a melhor maneira de você receber o conteúdo, as novidades e tudo mais que o canal de Filosofia Hoje vai postar. Quero aproveitar também a oportunidade para agradecer você que assistiu o vídeo até o final e convidar para assistir mais vídeos nossos. Aqui na direita eu vou colocar o último vídeo do Filosofando que eu fiz, que é Filosofando sobre a Vida. Que são pensamentos, reflexões aí acerca do nosso dia a dia, do nosso adultecer, envelhecer e assim por diante. E aqui do outro lado, se você gosta de filosofia também, mas também gosta de games, eu também faço um programa de games aqui para o YouTube. Você clica aqui e assiste o último que eu fiz sobre o Resident Evil 0. Certo? Enquanto isso, continue acessando o nosso blog, filosofiahoje.com. Todo dia, uma dosezinha de reflexão diária para você. Enquanto você se decide qual dos vídeos vai assistir ou se inscrever no nosso canal, eu vou sair. Então, até a próxima. Valeu! Dê joinha aí.